Ontem foi o Dia Nacional de Direitos Humanos, uma data para celebrar as conquistas da nossa sociedade em defesa daqueles em situação de maior vulnerabilidade. Era uma data que deveria ser apenas para se comemorar os avanços. Mas, infelizmente, deputado Carlos Lula, nós temos uma situação aqui no estado do Maranhão que já se arrasta por 10 longos meses, que é a situação dos 16 maranhenses detidos na Venezuela. Essa casa, deputado Antônio Pereira, agiu. A presidente Iracema Vale, de imediato, encaminhou ao Itamaraty um ofício demonstrando a preocupação desse parlamento com relação a essa situação e solicitando uma agenda para tratar sobre o caso. Esse ofício, inclusive, a presidente colheu a assinatura dos 42 deputados, ou seja, ela fez questão de que fosse algo feito e de iniciativa de toda a casa, justamente para dar o peso político necessário para uma questão grave. O governo do estado agiu. Eu estive com a secretária Lívia Raquel, deputado Neto Evangelista, da sede POP, e o governo do estado também tentou intermediar para resolver essa situação, esse impasse. A OAB, deputado Rodrigo Lago, agiu também. Por meio da Comissão de Assuntos Internacionais da OAB, também se buscou solucionar esse problema. E a bancada federal também agiu, tentando intermediar para que fosse marcada essa agenda junto ao Itamaraty para tratar desse caso. Mas apesar de toda essa articulação institucional, deputado Iglesio, o Ministério das Relações Exteriores fez ouvido de mercador, não atendeu ao nosso pleito, ao pleito do Legislativo, ao pleito de todas essas instituições e não recebeu a comissão de parlamentares e de representantes de instituições, inclusive representantes também das famílias dos maranhenses detidos. O Ministério das Relações Exteriores não se dignou sequer em nos receber em uma audiência. Não se dignou sequer em receber esse parlamento em uma audiência para tratar sobre esse caso. E causa muita estranheza, senhoras deputadas e senhores deputados, essa postura. A questão do sistema prisional da Venezuela, que já ganhou repercussão internacional. Agora, ainda no mês de junho, aconteceu uma greve de fome que virou matéria internacional entre os detentos, entre os internos do sistema prisional, denunciando as condições precárias dos presídios, denunciando a questão da falta de assistência médica e denunciando também a morosidade do sistema judicial da Venezuela. Apesar de todo esse clamor, que já acontece, deputado Arnaldo Melo, em nível internacional, causa estranheza, como eu falei, a omissão do governo brasileiro com relação a esse caso. Eu estive recentemente conversando com alguns familiares dos maranhenses detidos. E eu gostaria aqui de compartilhar um áudio que, inclusive, por solicitação da pessoa, que é a esposa de um dos detidos, pediu que eu distorcesse a voz, justamente por receio de alguma represália nos presídios, para vocês terem ideia de como a coisa está insustentável por lá, mas eu peço aos colegas que ouçam esse áudio, que demonstra a gravidade da situação. Peço, por favor, a atenção dos colegas parlamentares. A gente já não sabe, mas eles despacharam o tal do advogado que estava com eles, o particular, né? Porque ninguém mais pode, ninguém tem mais condição. Faz tempo que a gente não tem. Então eles estão lá, Deus dará. Eu mandei mensagem para o Itamaraty esses dias.
Eles disseram que era para eu entrar em contato com a DPU, eu mandei um e-mail para a DPU, mas eu não obtive resposta. Até no e-mail que eu mandei para a DPU, eu pedi que eles entrassem em contato com o Itamaraty para ver a questão de estar indo alguém lá para levar alguma alimentação, ver a questão deles serem observados por um médico, porque não tem condição. Só para tu ter uma ideia, a alimentação deles está tão racionada que eles só comem uma vez por dia. Uma vez por dia. Eles não podem sair de lá, eles não saem de lá. Inclusive, morre gente lá quase todo dia. Só sai de lá depois que está morto. Mas eles não liberam para ir ao médico. Pode estar doente do jeito que for. Nem sai para ir ao médico e nem pode pedir ajuda. Então, esse e-mail que eu mandei para a DPU foi pedindo para eles entrarem em contato com a embaixada para estar indo alguém lá, para estar dando essa assistência para eles. Estão vendo, colegas deputados e colegas deputadas, o Itamaraty orientou que procurasse a Defensoria Pública da União. É o que essa mãe, essa esposa está relatando aqui. Eu não vejo por que isso seja atribuição da DPU, deputado Florencio. É uma questão diplomática internacional. Para mim, quem tem que encampar, assumir isso, é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É a diplomacia brasileira. Tem brasileiros que estão tendo seus direitos violados, desrespeitados em território estrangeiro, e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, deputado Lula, não está fazendo nada. Isso aqui é o de menos. Eu conversei com as esposas, elas falaram sobre extorsões que estão acontecendo lá dentro. Para visitar os detentos, tem que pagar para entrar no presídio, $30. Na entrada do presídio, tem os advogados, supostos advogados, que já sabem do caso e já querem vender as facilidades para libertar os brasileiros. Isso tudo está acontecendo, senhoras deputadas e senhores deputados, sob a vista de todos nós. E a gente não está encontrando, apesar do nosso esforço, apesar do esforço da presidente Iracema, apesar do esforço do governo do Estado, nós não estamos encontrando eco para essa situação. Eu cito aqui um trecho do jornal O Globo, do dia 14 de junho, que falava sobre a greve de fome dos presidiários na Venezuela. Diz o seguinte, abre aspas, em várias dessas prisões que foram ocupadas pelo governo no ano passado, os detidos denunciaram a corrupção de funcionários, atrasos processuais, superlotação, falta de revisão das penas e acesso limitado a alimentos. É o que foi dito aqui nesse áudio. Se alimenta uma vez por dia, não tem acesso à medicação, não tem acesso a médico, quando saem, mortos, porque não tem assistência médica, e o que as outras mães me falaram, que pediram que eu não divulgasse os áudios aqui, por receio de represália, deputado Júlio Mendonça, essa questão de extorsão. Eles estão sendo extorquidos todos os dias. Tem que pagar pela alimentação, tem que pagar se quiser receber uma visita, ou seja, estão sendo extorquidos por lideranças de dentro do presídio, mancomunados, segundo eles, com a própria administração penitenciária. Isso não pode continuar dessa forma. E o que se observa aqui, deputado Cláudio Cunha, é aquilo que a gente vê acontecer constantemente, é a corda arrebentar do lado mais fraco. Cadê os donos do garimpo? Estão presos? Cadê os proprietários das dragas? Não, quem está preso são os trabalhadores, que muitas vezes nem sequer têm noção da situação da atividade que eles desenvolvem. Muitas vezes não sabem sequer que essa atividade é irregular. Inclusive, deputada Fabiana, tem 2 mulheres nessa situação também, 2 detidas. Então, mais uma vez, a corda arrebentando do lado mais fraco, e uma omissão que, a meu ver, é dolosa e faço questão de denunciar aqui da tribuna desse parlamento.